São 7 estratégias que eu vou trazer aqui para vocês e vou te explicar cada uma delas e como fazer para economizar menos a verba da sua campanha e trazer mais resultados para o seu cliente, tá? Roda a vinheta. Aqui no mapa mental, eu separei, como eu te falei, 7 estratégias legais aqui para a gente economizar a verba. Então, a primeira delas é o planejamento de investimento. Então, é super importante você começar a sua campanha já com planejamento de investimento todo configurado. E normalmente o que é que eu faço, tá? O Google, ele está recomendando agora R$ 20 por dia. Por campanha, tá? Então, eu vou escrever aqui, colocar por campanha, tá? R$ 20 por dia por campanha. Então, se a gente calcular aqui esse valor para 30 dias, ele vai dar um total de R$ 600 por mês. Se a sua verba não for esse valor, né? Se não for esse mínimo aqui que o Google recomenda, não tem nenhum problema, tá, pessoal? É só você calcular. Se você tem, por exemplo, uma verba de R$ 500, aí você faz a divisão aqui, vou colocar divisão por 30 dias, tá? E aqui um detalhe, tá? Para você não ficar um pouco assustado, lá no Google Ads ele tem uma informação que ele passa pra gente, que ele pode gastar até 100% a verba do seu orçamento por dia, tá? Então ele praticamente dobra o valor. Então, se eu tenho R$ 20, ele pode gastar até R$ 40 nesse dia. Mas não tem nenhum problema quanto ao orçamento mensal, porque aí ele vai ajustando conforme os dias, tá? Então, para o Google, ele não é um custo muito fixo, ele é um custo variável, né? Ele pode variar de um dia para o outro, ele pode gastar mais hoje, menos amanhã e assim vai. Então, assim, fique atento, tá? Porque não se assuste se gastar mais do que essa verba diária que você tem, e você pode ter todo esse cronograma, né? Pensando que no final do mês ele não vai gastar mais do que a verba que você deixou para o mês, tá bom? Então faça essa divisão, você vai economizar muito, não coloque muita verba no início, depois acaba ficando sem verba no final, tá? Então calcule pelos dias, né, do mês, ou sei lá, se você for utilizar uma campanha para 7 dias, calcula também aquela verba para 7 dias, tá? Então, aqui é super fundamental essa estratégia aqui de planejamento de investimento, até com o cliente, para entender também quanto é que você vai gastar na campanha, tá? E ele se planejar também com a questão de cartão, de boleto, pré-pago, tá bom? Para você ter mais controle com essa parte de investimento. A segunda aqui estratégia é estratégia de lance correta. Então, o que acontece? A gente começa uma campanha e acaba colocando lá maximizar conversões ou maximizar clique. Então, maximizar, ele já está falando, máximo, né? Então, o Google ele vai buscar máxima ou clique ou conversões, e o orçamento ele pode ficar um pouco frágil. Então, ele pode gastar mais a tua verba pensando nessa questão de estratégia. Então, ele vai buscar, não, às vezes, não tão lances mais qualificados, né? Vamos dizer, qualificados, e acaba entregando para todo mundo, e acaba que nem a conversão vai ser boa e o orçamento ela vai embora rápido, né? Então, assim, pensando naqueles R$ 20 que a gente falou do mínimo, né? Se for em euro, vamos falar que é uns 5 euros, tá? Lembrando aqui, para que o pessoal que acompanha a gente aqui em formato de euro, então seria em média 5 euros ou 5 dólares, tá? Então, pensando nesse orçamento que a gente tem por dia, se você utilizar alguma estratégia incorreta, ele vai acabar sugando toda a sua verba pela manhã. Então, se você tem R$ 20, então se você tem uma verba de R$ 20 ou 5 euros, ele pode acabar tudo pela manhã, antes mesmo de você ter uma otimização da tua campanha, tá? Então, eu recomendo fortemente que analise sempre a sua estratégia. E como é que eu faço isso, Dai? Aqui, eu vou mostrar só uma tela rápida aqui para vocês de uma campanha que vocês podem acompanhar na sua também, tá? Se você tiver alguma campanha rodando. Então, aqui eu tenho maximizar conversões. Essa é uma campanha já antiga, ela tem bastante aprendizado, inteligência, e o que pode ocorrer, tá? O que foi que eu fiz para não
ter o máximo de custo possível aqui na minha campanha. Eu defini aqui o meu CPA-alvo. Então, eu quero pagar o máximo aqui de leads, R$3, que é uma campanha que já, como eu falei, já é inteligente. E acaba que o Google ele sugere até mais informações para eu poder ter um gasto maior, tá? Em média, essa campanha ela deve estar menos que R$2, mas eu sempre coloco um pouco maior para ele poder gastar jamais. Então, assim, se a sua campanha tiver sem essa informação aqui, porque você vê que é opcional, tá? Então, você vem, marca ela aqui e joga o máximo do que você quer pagar. E lembrando que o CPA é o custo que você quer por aquisição. Então, assim, você quer pagar por venda, por lead, o máximo do custo possível, tá? Se for venda, você coloca aí. Se for custo por lead, coloca o máximo que você pode pagar, tá? Então, nesse caso, o meu aqui tá R$3, então eu limito o meu lance aqui a R$3. Então, eu quero pagar o máximo aqui a R$3 por CPA, tá bom? Por custo de aquisição de leads. Então, a terceira estratégia aqui que eu tenho, que normalmente eu faço também, é não usar campanha inteligente. Dificilmente eu utilizo campanha inteligente, salvo exceções do Google Shopping, né? Mas acabou que a gente teve uma mudança recente do Google e nós estamos agora com a Max Performance, tá? A maior desempenho. Então, assim, só utiliza essa campanha. Normalmente eu recomendo utilizar pelo menos depois de 30 dias, tá? É o que a gente recomenda aqui para os alunos. Depois de 30 dias, quando você já tem um histórico na conta, quando é conta nova. Já se for uma conta antiga, aí você pode utilizar para poder fazer esse teste e ver se ela vai performar bem, tá bom? Então, assim, se você for criar uma campanha, criou uma conta agora do Google Ads e ele já sugeriu uma campanha inteligente, vai lá, vai para o modo avançado e cria uma campanha padrão. Aqui, a quarta estratégia, utilizar estrategicamente as keywords. Então, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui no planejador do próprio Google, ferramentas e definições e planejador de palavras-chave em planejamento, tá? Então, você pode aqui descobrir novas palavras, tanto por palavra-chave ou pelo um site, e você vai analisar aqui, fazer uma lista. Eu sempre recomendamos aqui pelo menos 20 a 30 keywords, porque aí você tem um controle maior sobre a sua campanha. Se a sua campanha tiver muitas keywords, analisa bem elas. Eu sei que vai dar para tirar uma boa parte, que o Google sempre acaba sugerindo algumas bem parecidas. Então, assim, não faz sentido ter sinônimos parecidos, tá? Bem semelhantes. Vai lá, faz uma limpa nas tuas palavras, que não tá gastando, que não tá tendo clique, ou que gasta e não tá dando nenhum resultado. Então faz essa limpa que você vai dar muito bom e vai economizar muito a tua verba, tá bom? Aqui, eu sempre falo, a importância da keywords é igual para a negativação. Então, assim, a gente pode negativar algumas palavras indesejadas. Por exemplo, eu estou vendendo alguma coisa e tá lá a pessoa pesquisando por algo grátis. Então, eu vou e excluo a palavra gratuito, grátis, automaticamente, assim, eu sempre coloco grátis, gratuito, já para evitar essas pessoas que estão procurando algo grátis. Então, assim, analisa sempre, sempre, sempre o termo de pesquisa, tá? Para você entender aqui onde é que fica, palavra-chave aqui na esquerda. Temos as palavras-chave da campanha, temos palavras negativas e o termo de pesquisa. Então, sempre vem aqui no teu termo de pesquisa, analisa lá o que dá para negativar e o que dá para inserir na tua campanha, tá? Então, sempre importante ter a tua lista de keywords e também a lista de negativação, certo? E aí, tua verba, assim, nossa, vai ajudar muito a economizar a tua verba. Então, aqui, passando para a sexta estratégia, excluir canais que não irão anunciar, tá? Se você não, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nessa minha campanha eu tenho Brasil e Portugal. Eu tenho umas duas aqui que eu coloquei pra gente fazer um exemplo. Eu tô anunciando para Brasil. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui Portugal, eu vou adicionar aqui Portugal, vou colocar aqui Portugal, eu vou clicar aqui no nome Portugal, ele vai me direcionar para o local, ó. Se eu for Brasil também, mesma coisa, eu vou adicionar Portugal. Então, eu venho aqui Portugal e excluir. Então, ele vai excluir essa localização, tá? Então, você pode fazer isso. E também dá para vir aqui no esquerdo, tá, gente? Você vem aqui em excluído e você adiciona aqui os locais para excluir. Então, é super importante. Você que anuncia para um negócio local, tem um cliente, anuncia para você mesmo. Se você não anunciar naquelas cidades ao redor,
faz a exclusão que dá muito bom, porque às vezes o Google, mesmo vocês não colocando a direção para aquela região, ele acaba mostrando o teu anúncio. Então assim, para evitar alguns gastos desnecessários, coloca aqui a exclusão. Normalmente eu também, se for para Brasil, né, vou dar um exemplo aqui. Brasil, o que eu faço? Coloco aqui Brasil. Opa, desculpa, eu quero anunciar, vamos dizer, para Recife. Colocar aqui Recife e eu acabo tirando todo mundo, ó. Vou dar um exemplo, São Paulo. Eu venho aqui, São Paulo, excluir. Então eu faço essa remoção já para não ter esse problema, tá? Então eu recomendo que façam isso para você economizar bastante grana aí dos seus clientes ou dos seus anúncios, tá bom? E a sétima e última, aplicação automática. Se você não conhece, não tem nenhum problema, tá? É uma função nova, né? Não é tão nova, mas é um pouco mais recente. Então eu já vim aqui na visão geral, certo? Recomendações e aplicação automática. Então eu tenho aqui, ó, aplicações automáticas que você tem algumas opções e eu te recomendo fortemente aqui tirar algumas opções, tá? Você vai analisar ponto a ponto, mas de primeira assim eu sempre tiro, ó. Se eu venho aqui em palavras, eu sempre tiro adicionar novas palavras, criar anúncio de pesquisa dinâmico, eu sempre tiro, utilizar a expansão de rede display. Por quê? Se a gente deixar ativo aqui, o Google vai lá e automaticamente muda a nossa campanha. Então, para não ter surpresas, eu recomendo você a desmarcar essas opções, depois analisa as outras se faz sentido para você ou não, porque algumas marcadas aqui pode fazer sentido para mim. Então, recomendo você, pelo menos essas aqui que eu citei, você desmarcar, para não ter surpresa, tá? Então, assim, gente...